Mas depois agora estamos a deparar-nos e eu acho que vocês começam a ficar convencidos que o paciente domiciliar consegue também ter a sua complexidade. Eu acho que vocês também têm que ter essa percepção de que cada vez mais os pacientes domiciliares também são pacientes graves. Não é só... Porque muitas vezes os pacientes são desvalorizados até pelos próprios intensivistas. Não é? Quando está fora da UTI deixa de estar grave. Não. Há pacientes que estão 24 horas em casa, ventilados. Também são complexos. E são complexos sem a complexidade de estar numa UTI, que torna as coisas ainda mais difíceis. Porque é fácil tratar um paciente grave na UTI. Os cursos estão todos lá. Temos intensivistas 24 horas, temos físios 24 horas, temos um rácio de enfermagem quase de 1:2. Vamos por um DPOC destes grave em casa? Uma esclerose talamioatrófica, um doente com estrofia do Duchenne? Em casa? Em que os seus únicos cuidados é a esposa, é o filho, é o vizinho? Há que ter uma organização muito bem definida. E não tenho dúvidas nenhumas. Eu não sei como é que está a crescer. O Marcelo acabou por... Não percebi os números da ventilação domiciliar no Brasil, mas eu sei que está muito dirigida para a doença neuromuscular. Existem muitíssimos pacientes que precisam de ventilação domiciliar no Brasil, que para além do neuromuscular. O DPOC, por exemplo... Não tenham dúvidas nenhumas, no nosso hospital e na Europa, nós quebramos com aquele paciente que eu chamava o porta giratória. Estão a ver aquela porta do hotel lá embaixo? Está sempre a entrar e a sair do hospital. Entra, faz VNI e sai. Entra, faz VNI e sai. Né? O mesmo DPOC é internado 4 vezes por ano, com uma exacerbação. Vai para casa com VNI e deixa de estar internado. Esse é o custo-benefício da ventilação domiciliar. Não é só... tirar o paciente da UTI para casa porque é mais barato. É prevenir que o paciente venha para o hospital. O síndrome de hipoventilação obesidade, as pessoas falam muito do risco cardiovascular do síndrome de hipoventilação obesidade. E a ventilação? Estes pacientes têm saturações médias de 80 por noite, quando dormem. Têm uma apneia associada a uma hipoventilação. E estes pacientes também custam muito, também fazem AVCs, também fazem infartos por causa da hipoventilação. Portanto, é uma questão das pessoas fazerem as contas, ok? Porque já na altura, os pacientes que viviam nos pulmões de aço, volto mais um bocadinho à história, os pacientes chegaram a ir para casa dentro de um pulmão de aço. A ventilação domiciliária também nasce aqui, em pacientes a ir para casa dentro de um pulmão de aço. E mesmo quando os pacientes transitaram de um pulmão de aço para esta couraça de pressão negativa, com pólio, também iam para casa com a couraça. Portanto, a tal história da ventilação só começar com a pressão positiva não é bem verdade, ok? Eu vou-vos apresentar uma coisa histórica, que é... Portanto, era assim que os pacientes iam para casa nos anos 80. Esta foi a primeira paciente ventilada com máscara nasal da história. Esta foi a primeira máscara, foi em Poitiers, em França, em 1982, foi a primeira paciente... Não havia máscaras na altura. Havia peças bucais com selo labial para dormir, e alguém se lembrou, neste caso o John Bach e os colegas da equipa dele franceses, que fizeram esta máscara. Esta era uma máscara feita à medida. E o primeiro artigo de ventilação não invasiva domiciliária foi com este tipo de máscaras. E sabem quem é este doente, o que é? É um DPOC. Os doentes com DPOC foram, a seguir à pólio, foram um número dos pacientes que foram para o domicílio. E já na altura... Não é? Este artigo é um artigo de 1965, em França, Le Retour à domicile. Não é? Já na altura, eles tinham aqui mensagens importantíssimas, que ainda são atuais nos dias de hoje. Plano de alta hospitalar detalhado, envolvimento do cuidador, recursos técnicos necessários, plano de risco e segurança e, acima de tudo, melhoria da qualidade de vida. Não tenham dúvidas nenhumas. O Marcelo apresentou bem estes surveys de 2002 e 2012.
nós ainda não atingimos todos os artigos europeus, todos, que falam do crescimento da ventilação domiciliária, apresentam gráficos assim, seja em adulto, seja em crianças. Nós ainda não atingimos o platô do crescimento da ventilação domiciliária na Europa. Ou seja, e nem com a pandemia. O ano de 2023 vai ter mais doentes ventilados no domicílio do que o 22. O 22 teve mais que 21. Nós ainda não atingimos o platô. Porquê? Porque cada vez mais aparecem doentes candidatos à ventilação domiciliária. Segundo, os pacientes estão a morrer menos. Ok? Hoje em dia, aqui, o rácio de Portugal ou da Europa era de 6,6 para cada 100 mil habitantes. Hoje em dia, em Portugal, existem uma rácio de 80 para 100 mil habitantes, passado 20 anos. Em Portugal existem 132 mil pacientes. Isto não é nada comparado para o Brasil, é verdade, mas vejam a população de Portugal, que são 12 milhões. 12 milhões, se calhar, é a população do estado do Ceará. São Paulo, não é? Portanto, imaginam. Portanto, nós tivemos que nos organizar. De uma vez por todas, vocês, enquanto comunidade, enquanto Estado, enquanto país, têm que se organizar para criar um sistema universal de ventilação domiciliária. Não faz sentido, e penso eu, não é constitucional, que um paciente em Fortaleza seja ventilado no domicílio de forma diferente de um paciente em Pernambuco, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. Por isso é que nós criamos em Portugal uma norma de orientação clínica que está na internet, está na Direção-Geral de Saúde da internet, onde nós definimos quais são os critérios de ventilação domiciliar 100% comparticipado pelo Governo. Portanto, qualquer paciente que seja avaliado num hospital público que tenha critério com síndrome de hipoventilação à obesidade, DPOC e apneia, caixa torácica, doença neuromuscular e patologia pulmonar avançada, tem direito à sua ventilação domiciliária de graça. Não paga €1. Não tem o tal apoio, não tem o home care, a fisioterapia, os cuidados, isso não tem. Mas os aparelhos, a tecnologia e a monitorização em casa é 100% comparticipado. E por isso é muito importante. Imaginem, em média, um doente destes custa à volta de €25 por dia. Agora multipliquem €25 por 130 mil. O que estes pacientes gastam, mas comparando com a contínua ida deles ao hospital, se cada paciente for 3 vezes ao hospital e passar a ir uma, já paga. Já é lucro. É isso as contas que os governantes, os Ministérios da Saúde, as Secretarias de Estado da Saúde têm que fazer. Têm que pagar isto a 100%, ok? E por isso é que nós temos que ter muito cuidado e muito critério, não é? O paciente não dá um espirro e leva com o ventilador, claro que não. Tem que haver critério principalmente baseado na evidência. E outra coisa importante é que cada vez mais, agora, ultimamente, cada vez que venho ao Brasil, tenho tentado convencer os fisioterapeutas a investir muito nesta área. Porque, de facto, os fisioterapeutas têm aqui um papel fundamental na gestão dos laboratórios de ventilação não invasiva. Ok? Como é que um paciente é adaptado a uma VNI no Brasil? Vai ao hospital, vai para casa, o fisioterapeuta está em casa, 14, 15, 16, mas para mim um 14 de IPAP é diferente de um 15 de EPAP. Mais uma vez digo, não é uma VNIzinha. Existem laboratórios de ventilação que eu já vos vou explicar que são importantíssimas. A escolha da interface, por exemplo, o paciente em casa não tem ao seu dispor a quantidade de interfaces para experimentar. No hospital, o meu paciente experimenta 10 máscaras diferentes, porque depois são todas lavadas. E aquela que ele gosta mais, aquela que eu gosto, que eu acho que é mais com relação conforto e eficácia, é que eu peço à empresa para colocar. Ok? E a monitorização da ventilação não invasiva é fundamental. Hoje em dia, criar um laboratório, eu vou-vos mostrar este foi o nosso primeiro laboratório de ventilação não invasiva, uma coisa feita
um pouco com muita gambiarra, não é? Portanto, o quarto pequeno, vejam o tamanho do ventilador. Já na altura, nós usávamos bandas torácicas e bandas abdominais para ver a sincronia tóraco-abdominal. Hoje em dia nós sabemos que a sincronia paciente-ventilador não invasiva é fundamental para o sucesso da terapia. O CO2 transcutâneo, tudo isto ligado no mesmo sistema. Portanto, hoje em dia, este é o nosso laboratório de momento. Hoje o paciente está com uma banda torácica, uma banda abdominal, todo o sistema de ventilação está conectado ao ventilador e o que nós vemos à distância é a curva de pressão, a curva de volume. Ou seja, eu transformo a adaptação de um paciente crónico com o mesmo raciocínio que uso para o paciente em ventilação invasiva. E vejo a sincronia, corrijo a sincronia. É muito importante que o paciente durma. Portanto, não é preciso internar o paciente pode estar 2, 3 horas e pode dormir. Vejam aqui alguns casos de pacientes super obesos a dormir. Temos uma câmara que vemos eles a dormir com o ventilador e muitas vezes nas crianças a mãe também tem que lá estar e dormir com eles, não é? Também adaptamos crianças. Raramente, muito raramente usamos a gasometria arterial. O Marcelo falou que é uma tecnologia que não está muito disponível para o Brasil. Porquê? Porque é caro? Só por ser caro? Olha, quanto é que custa um aparelho de gasometrias? Não é? Sabiam que a gasometria está em segundo lugar dos exames mais dolorosos para o doente, sem anestesia, só perde para a punção lombar. E vocês acreditam mesmo naquele CO2 que sai naquele segundo do sangue? Quando o paciente está ali, já algum de vocês vos fizeram uma gasometria? Aquilo dói, e dói bem. O que é que o paciente faz? Hiperventila. Então vocês estão a adaptar um doente, quando o Marcelo diz que a evidência é que a ventilação domiciliar tem que ser apontada à máxima redução de CO2, nós hoje em dia apontamos à normocapnia, por isso é que usamos alta intensidade, IPAPs altos, frequências altas, queremos capturar o doente em laboratório, queremos ter uma normocapnia, e como é que nós medimos isso? Fazendo gasometrias de 10 em 10 minutos? Isto é um aparelho que não é assim tão caro como isso, dependendo do número de doentes que vocês adaptam. Ok? Portanto, é uma tecnologia que tem que chegar, não é? Vocês também podem usar uma tecnologia um pouco mais barata, que é o tal CO2 exalado. Ok? Não é tão fidedigno, principalmente para o doente obstrutivo, porque há uma limitação do fluxo respiratório, portanto não é tão fidedigno. Até há estes aparelhos que custam, de CO2 exalado, que custam à volta de 300 euros, e coloca-se no circuito do ventilador, e ele mede o CO2 que passa por aqui. Não é assim, é melhor do que nada, é verdade, mas claramente o CO2 transcutâneo é para mim neste momento um utensílio fundamental para fazer o ajuste fino da ventilação. O paciente coloca um sensor em cima de uma artéria e nós vemos exatamente, estamos com o CO2 conectado no braço ou na orelha, até em crianças fazemos isso, como eu já vos mostrei, e a sensibilidade entre o CO2 transcutâneo e a PA de CO2 é muito, muito próxima. É muito, muito importante nós titularmos o CO2. E depois também a oximetria. Os pacientes levam o oxímetro para casa e nós titulamos também a oximetria. E não é só a oximetria noturna. Olhem este doente aqui. Isto é uma oximetria 24 horas. Ele de noite está ventilado e de dia, olha o que é que acontece. Este paciente precisa de ser ventilado durante o dia. Não é só durante a noite. E o oxímetro também serve de feedback para o uso da peça bucal. Aqui nós estamos a treinar esta senhora com esclerose lateral amiotrófica, que não é bulbar. Ela começa a desaturar e ela sabe ela não sente que está a desaturar, mas o relógio, o oxímetro, vê, ela coloca a peça na boca e está a treinar quando é que deve durar a intermitência com base
no oxímetro e basta 4 ou 5 respirações com volumes altos, ela está a fazer em modo volumétrico, na altura não havia os modos dedicados de peça bucal, está a fazer um volume de 1100 e 4, 5 respirações com a peça bucal normaliza completamente a sua saturação. Estava 91, 92 e basta 3 ou 4 respirações para bater nos 97. Os ventiladores hoje em dia dão-nos imensa informação. Imensa. Tem que haver tempo. Os fisioterapeutas, os pneumologistas têm que ter tempo para ler os cartões de memória que o ventilador... São autênticas caixas negras que o ventilador nos dá. De que é que vale a ResMed, a Philips, investir tanto engenharia, tanta tecnologia, a dar-vos tanta informação para que vocês não leiam? É tanta informação que vocês podem tirar do ventilador, tanta boa informação, e não é só a aderência. É a aderência, a sincronia, é a fuga, é a percentagem de ciclos ativados. Hoje em dia, a ventilação não invasiva, aquilo que o ventilador nos dá-nos muita coisa. Dá-nos se o paciente esta noite acordou pior, será que ele fez uma assincronia? A fuga, há claramente aqui um ciclo vicioso entre a sincronia e a fuga. E o paciente dorme. Olhem esta paciente aqui. Portanto, ela está com 45 de CO2, mesmo assim, mas está com uma fuga gigante. E vamos a ver as assincronias que ela está com imensa assincronia, por causa da fuga. Portanto, é muito importante, quando colocamos as bandas torácicas e as bandas abdominais, vermos que tipo de sincronia que estes pacientes fazem. Podem fazer esforços ineficazes, podem fazer double trigger, podem fazer ciclos tardios. A adaptação à ventilação não invasiva é complexa. E como complexa, merece ser avaliada em laboratório por pessoas experientes. E por isso é mesmo muito importante, quando ajustarmos, e as pessoas pensam em ventilação domiciliária, o doente que sai do hospital para o domicílio. Mudem a vossa mentalidade. O paciente domiciliário é aquele paciente que nem sequer vai ao hospital. Eu tenho pacientes que eu tenho em ventilação domiciliária, que estão dependentes 18, 20 horas do ventilador, que nunca foram internados. Nunca foram internados na vida. Adaptamos-los à noite em ambulatório, ou em consulta, e eles foram progredindo a sua doença e nunca foram internados. Portanto, é preciso um paciente ser internado na UTI para ir para casa com home care? Não faz sentido isso. Ok? Uma palavra final, e o Marcelo falou isso muito bem, do alto fluxo. Há quem tenha... portanto, há de facto o alto fluxo explodiu durante a pandemia. Ok? É uma terapia mais usada para pacientes hipoxémicos, mas começa a ser usado já em pacientes com DPOC. Há estudos que, de facto, dizem que reduz o esforço respiratório e até em alguns pacientes consegue mesmo resolver o washout de CO2, mas não em pacientes muito hipercápnicos. O nosso cutoff são entre 55 e 60 de CO2. Abaixo de 55 e 60 nós tentamos o alto fluxo, acima vamos para uma VNI. Agora, e temos aqui, por exemplo, uma paciente em casa com alto fluxo e vejam que antes ela pendurava o saco do umidificador em cima do teto, não é? Eles inventam isto, mas depois tem que se arranjar sempre um carrinho para ela poder umidificar. Agora, onde de facto... a nossa maior percentagem de doentes com alto fluxo em casa, curiosamente, nós agora vamos recolher os dados, curiosamente até nem é o doente com DPOC, é o paciente com doença intersticial, e temos imensos pacientes com fibrose pulmonar e doenças do parênquima pulmonar, até em lista de espera para transplante. O paciente em lista de espera para transplante pulmonar fica muito bem com alto fluxo em casa, e é uma ponte para transplante muito importante. E mostro-vos aqui, para terminar, um caso de um paciente em lista de espera para transplante que casou sob o alto fluxo. Portanto, entretanto, foi transplantado, não sabia que ia ser transplantado, estava numa fase muito final, já estava até com opioide, estava com muita dificuldade, e disse, não, eu não vou morrer, se o meu transplante não chegar, eu não vou morrer sem casar. Portanto, casou sob o alto fluxo permitiu que ele fosse para a igreja e casar com a sua mais que tudo, e entretanto, passado um mês, conseguiu ser transplantado, e foi um caso
feliz. Mas podia não ser, mas o alto fluxo segurou nesse ponto e por isso eu agora acho que depois do intervalo falaremos um bocadinho mais na organização dos cuidados, mas para já o que eu queria mesmo era ouvir-vos a vocês e as dúvidas que vocês têm para mim e para o Marcelo. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Thaís, sou fisioterapeuta. Minha dúvida seria para o Miguel, na verdade são duas dúvidas. Uma, eu queria saber da tua experiência em relação à MPV, né, a peça bucal, na pediatria, a partir de que idade você tem mais rotina de começar a utilizar de fato? E se tem algum relato na tua realidade do uso do alto fluxo domiciliar na pediatria? É preciso alguma colaboração no MPV. Portanto, o paciente tem que entender a intermitência da peça bucal. A criança mais nova que eu já adaptei à peça bucal foi uma atrofia muscular espinal, tipo 2, grave, com 6 anos. 6 anos. É preciso alguma compreensão. Os bebés, portanto, não te esqueças que a ventilação por peça bucal é para doentes que dependem do ventilador para além da noite. Portanto, até à noite, eles ficam muito bem com máscara nasal. Os bebés com miofibromialgia espinal tipo 1, por exemplo, ficam muito bem com máscaras nasais, até podem fazer uma máscara nasal de manhã, outra máscara nasal à noite, e vão trocando de máscaras nasais para alterar os pontos de pressão. Agora, peça bucal abaixo dos 5 anos é raro. A única patologia pediátrica que precisa de ventilação contínua para além da noite são as amiotrofias espinais. A tipo 1, grave, ou a tipo 2, um pouco mais fraca. Okay? Relativamente ao alto fluxo na pediatria, o alto fluxo nasce na pediatria. Okay? Temos alguns casos, embora é mais experiência do que evidência, temos alguns casos em que os pacientes fazem alto fluxo durante uma bronquiolite aguda, crianças durante uma bronquiolite aguda, e a situação está mais ou menos estável e vão para casa. Porque hoje em dia, lá vem uma coisa, hoje fala-se muito em oxigênio de alto fluxo, mas esqueçam o oxigênio de alto fluxo, chama-se terapia de alto fluxo, porque algumas crianças vão para casa com alto fluxo com FiO2 de 21%, só para umidificar e só para fazer uma pressão positiva. O grande problema das crianças quando fazem alto fluxo é que eles não fecham a boca. Portanto, o efeito, e atenção, o efeito do alto fluxo não é um efeito PIP, é um efeito EPAP, que é diferente do efeito PIP. Okay? O efeito que o alto fluxo tem na criança grave, na minha opinião, é mais no hospital, é quando eles estão muito, muito agudos. A criança a fazer alto fluxo cronicamente para uma patologia crónica, eu não tenho essa experiência. Sei que em França eles usam, por exemplo, na displasia broncopulmonar, na fibrose cística, mas já são crianças um pouco mais velhas. Usam, mas na fibrose cística, por exemplo, eles usam a terapia de alto fluxo com oxigênio, mas o grande benefício que a terapia de alto fluxo tem na fibrose cística nem é tanto oxigenar, é mais fluidificar as excreções e fazer ali uma pressãozinha positiva que os ajuda a libertar as excreções. A primeira pergunta seria: há queixas do paciente com relação à fadiga da musculatura oral? Essa seria uma primeira pergunta. E a segunda, com relação ao protocolo de desmame do traqueóstomo até chegar na decanulação. Aqui na nossa realidade, nós temos períodos de desconexão, geralmente assim o fazemos, da ventilação, seguidas de períodos de oclusão desse traqueóstomo, mas, pelo que eu percebi, é algo um pouco mais rápido, né, mais célere, esse protocolo e a experiência que o senhor está compartilhando. Então, eu queria entender um pouquinho dessa transição a chegar no ato lá da decanulação. Okay. Obrigado. Relativamente ao cansaço, é boa pergunta. Relativamente ao cansaço da peça bucal, não te esqueças que o paciente não está sempre com a peça bucal na boca. Essa é que é a beleza da peça bucal. O paciente vai, fecha a boca e larga. Portanto, não há um cansaço de lábio e os pacientes usam os dentes, alguns pacientes até têm uma fuga pelo canto da boca e nós aumentamos o volume corrente para compensar essa fuga. Por isso, as queixas, os efeitos secundários da peça bucal, eu vou dizer quais são. Alguma aerofagia,
que os pacientes vão buscar a peça e engolem algum ar, portanto ficam com alguma aerofagia, é verdade, e pacientes que trincam a peça muito quando mordem a peça, têm algumas deformidades e problemas dentários. São as únicas contraindicações, ou entre aspas, complicações que podem surgir com a peça bucal. Relativamente à descanulação, eu tenho uma visão um pouco diferente. Se o paciente tiver não colaborante, por exemplo, o paciente com um TCE, um paciente sem colaboração ou sem a função cognitiva, eu não vou conseguir fazer com que esse paciente use a peça bucal no processo de escanulação. Agora, para mim, tapar o traqueóstomo e desligar a traqueostomia e deixar o paciente a respirar sozinho, sem nada por cima, é um erro. É um erro que vai atrasar bastante e vai fazer com que o paciente entre em pânico. Não te esqueças que o paciente traqueostomizado está habituado a respirar por aqui. Quando tu desconectas do ventilador, ele vai continuar a respirar por aqui. Quando tu lhe tapas, do ponto de vista de neurosensitivo, ele não sabe usar o nariz e a boca. Portanto, quando tu lhe tapas a traqueostomia e colocas, nem que não seja um BiPAP pelo nariz, ele até pode ter força, dessensibilizas isso, ele reaprende a respirar pelo nariz. E eu, neste caso, para não ter um paciente amarrado a uma máscara o dia todo, eu tapo a traqueostomia, desinsuflo o cuff, ponho uma fenestra, ou então reduzo de uma cânula 8 para uma cânula 6 e ponho o paciente a respirar com peça bucal o dia todo. E quando o paciente tiver o dia todo com a cânula tapada, com peça bucal durante o dia e máscara para dormir, eu não espero que ele saia do ventilador. Eu tiro a traqueostomia, fecho o estômago e quer saber do que mais? Ele desmama muito mais rapidamente. Um paciente que tira... Eu tenho pacientes que vêm ter comigo 24 horas dependente da traqueostomia a fazer esses protocolos. 2 horas com, 2 horas sem, mas estão sempre a pedir para voltar. Porquê? Porque o paciente traqueostomizado está hiperventilado. O CO2 desse paciente está na casa dos 30. Quando eu tapo e coloco a peça bucal, ele normaliza o CO2. Então desmama muito mais facilmente. Portanto, o paciente sem a tráqueo, às vezes o paciente desmama do ventilador mais rápido que o estômago fecha. Fui cutucada pelo Marcelo, estava aqui quietinha, louca para aprender com vocês. Quando eu vi que na programação tinha VNI em pacientes com doença respiratória crônica, ficamos animadíssimas e estamos aqui, a equipe, com as nossas fisioterapeutas do PAD, a Marilce. E aí a gente ficou muito feliz dessa oportunidade da gente aprender. E vocês três, vocês trazem uma coisa muito bacana, que é fazer a gente refletir, né? Para a gente fazer coisas diferentes, a gente não pode estar fazendo a mesma coisa, se a gente quer resultado diferente, né? E é por isso que a gente está aqui, porque a gente tem um programa que é muito grande, como nós somos um hospital de doenças torácicas, então o nosso doente é um paciente com insuficiência respiratória crônica pulmonar, né, a doença de origem pulmonar. Então, a maioria dos nossos doentes, mais de 70%, são portadores de DPOC isolada ou associada com bronquiectasias ou fibroses pulmonares, e alguns pacientes com sífilis-escoliose avançada, e outros pacientes também com obesidade, hipoventilação, e outros pacientes, poucos pacientes também com SALS. E o que a gente tem observado? O programa ele nasceu para oxigenoterapia domiciliar, mas a gente viu essa demanda, e agora, principalmente, muito maior. A pandemia tirou a gente do prumo, e tanto é que agora a Carol entrou também, porque a Marilce já não consegue tomar conta desses pacientes sozinhos, porque aumentou muito essa demanda de pacientes com insuficiência respiratória crônica hipercapnicos, e que a gente teve que associar também a VNI. E a gente está com esses pacientes com VNI também. Cerca de 80% são portadores de DPOC. E vocês querem saber mais alguma coisa? As meninas podem... A pergunta que eu tenho é o seguinte.
do grande grupo de pacientes que vocês têm no vosso programa, de onde vêm? Vêm da UTI para o vosso programa ou vêm de casa para o vosso programa? Tá, vem da internação. Ok. Essa internação pode ser da UTI ou pode ser aquele paciente que exacerba e que está na enfermaria. Então, ele já é avaliado dentro do hospital. Algumas vezes, ele pode vir também dos ambulatórios da pneumologia. E aí, o que é que a gente faz? A gente agenda com as fisioterapeutas um dia em que elas fazem essa avaliação no próprio hospital, testando algumas máscaras. E aí eu vou te dizer que eu estou com muita inveja de você, porque você apresenta uma diversidade de máscaras e a gente não tem essa diversidade de máscaras. Não, mas assim, mas as nossas fisioterapeutas são MacGyver. Elas são impressionantes, essas meninas que eu adoro, sou apaixonada pelo trabalho delas. Então, a grande maioria dos teus pacientes não estão traqueostomizados? Não temos pacientes traqueostomizados. Muito bem. Temos. Muito bem. Em relação às máscaras, eu acho que já foi muito mais difícil do que é hoje arranjar máscaras. Eu acho que a indústria, está aqui a Philips, está aqui a ResMed, que não me deixa mentir, eu acho que a renovação das máscaras são importantes, é verdade, mas um serviço, eu parto do princípio que o teu serviço é SUS, não é? SUS, é SUS. total. O gestor hospitalar do SUS tem que entender que tem que comprar essas máscaras. Eu acho que as empresas, com certeza, que não vendem as máscaras ao mesmo preço que vendem ao particular ao doente, tem que haver uma tabela, é o que nós temos uma tabela de preços para o SUS e as empresas vendem e vende-se pela quantidade. As empresas não vão ficar prejudicadas porque vendem uma grande quantidade de máscaras. E à medida que estes pacientes vão aumentando, e o paciente tem que saber cuidar da sua máscara. O paciente não pode saber lá porque é de graça, vou ter outra. Não, o paciente tem que cuidar da sua máscara. Hoje em dia é mais fácil o acesso a essas várias máscaras que era há 20 anos atrás. Portanto, eu convido o vosso programa a aproveitar este simpósio para ir falar com a ResMed, para ir falar com a Philips, para conseguir um acordo, porque para eles também é importante que um programa como o vosso usem e divulguem esta flexibilidade de máscaras. Eu queria dizer, Penha, que essa inveja que você sente, eu senti pessoalmente no serviço do Hospital São João, quando eu visitei o serviço lá com o Miguel. Tive a oportunidade de vê-lo fazer essas titulações, de colocar o CO2 transcutâneo, de fazer a análise de assincronia em tempo real e ajuste de parâmetros. E uma semana que eu passei lá no Porto já foi suficiente para eu aprender muita coisa, inclusive trazer para a minha prática de consultório. Sempre que eu estou no consultório, é uma dica que eu dou para os colegas pneumo que tenham pacientes ventilados, a consulta tem que ser com um ventilador mecânico. O paciente tem que levar o ventilador, você tem que ligar o ventilador mecânico durante a consulta, e eu tento ainda reproduzir o que eles fazem lá. Deitar o paciente, fazer ajuste de parâmetros, e diversas vezes, mas muitas vezes, eu diria todas as vezes, tem a sincronia paciente-ventilador em algum grau, e às vezes você tem que fazer ajuste fino. E esse ajuste fino melhora muito o conforto do paciente, melhora a eficiência da VNI, ou seja, tem muito a ser feito nessa área, né? E o depoimento aqui que eu dou é que a estrutura e a maneira que Miguel e outros colegas lá no Hospital São João fazem no serviço de pneumo é que eles deram uma simplificada no processo do ponto de vista de logística. Então, é relativamente rápido fazer tudo isso, inclusive. Não é uma coisa impossível de ser feita, por exemplo, no Hospital de Messejana, no Hospital Universitário, no Hospital da Unimed, onde quer que seja. Isso é perfeitamente reprodutível, o modelo que eles têm lá. Não é inacessível, é isso que eu quero dizer. Não me parece, pelo menos. Deixa-me só forçar aqui um bocadinho mais as empresas. Eu posso fazer isso, que não sou de cá. Assim, LocMed, ResMed, Philips e outras empresas têm aqui uma responsabilidade enorme. Eu costumo dizer, uma vez fui e nós agora estamos a trabalhar muito com os países de leste, Roménia, Bulgária, infelizmente a Ucrânia, que está sofrendo muito. Eu costumo dizer que estas empresas estão vendendo Ferraris para as pessoas dirigirem no mato. Não pode ser.
a tecnologia que eles vendem para depois as pessoas usufruírem dessa mesma tecnologia, existe um grande fosso entre a tecnologia que eles oferecem e aquela que é verdadeiramente aproveitada. Portanto, o que eu vos convido a fazer é ir falar com essas empresas e pedir a essas empresas que vos apoiem na construção de laboratórios destes. Porque eles também querem que os seus aparelhos sejam explorados ao limite. Eles não querem que um Astral ou um Evo tenham 1001 funções para que as pessoas só usem o IPAP e o EPAP. Eles não querem isso. Então, para isso, fabricavam uma caixinha pequenininha com o EPAP e o EPAP e faziam muito mais dinheiro. Portanto, eu chamo a vossa atenção às empresas de home care, à Philips, que eu conheço muito bem, à ResMed, que eu também conheço muito bem aqui no Brasil, que recolham, apoiam pessoas como o vosso programa para construir esses pequenos laboratórios. Eles têm essa tecnologia. E eles também vão querer que vocês, no vosso programa, usufruam ao máximo da tecnologia que eles têm. Porque o vosso exemplo vai ser replicado por outros, e é assim que eles conseguem também mostrar, porque não vale a pena eles terem um Fórmula 1 quando esse Fórmula 1 não é aproveitado e vocês só conseguem conduzir um Fusca. Eles estão vendendo Fórmula 1 para pessoas que só conseguem conduzir Fusca. E tu sabes conduzir um Fórmula 1, não tens pista. Eles fazem-te a pista. Portanto, esse é um apelo que eu faço à ResMed, à Philips e à LocMed, que apoiem programas como este, de construção de laboratórios, nem que não seja um investimento em um CO2 transcutâneo, porque acreditem, vai ser replicado. Foi replicado na Europa, a maior parte deles sabem como é que é a prática na Europa e vai ser replicado aqui no Brasil com programas como o vosso do SUS, porque se é possível no SUS, vai ser possível com certeza nos hospitais privados.